Nunca se soube tanto quanto se sabe hoje sobre felicidade. Os estudos da mente humana, feitos por psicólogos e neurocientistas, avançaram tanto nas últimas 2 décadas que hoje já se pode falar numa ciência da felicidade. Uma disciplina relativamente nova, chamada Psicologia Positiva, hoje permite que a gente fale até numa fórmula da felicidade. Felicidade é o nosso ponto basal de satisfação com a vida, mais as condições externas em que a gente vive, mais as atividades voluntárias que a gente decide fazer. Eu explico melhor. 50% da nossa capacidade de ser feliz é hereditária. É o tal ponto basal, onde a gente nasce e para onde a gente volta, sempre que não está eufórico nem deprimido. Só 10% tem a ver com as condições externas, como ser mais rico ou mais pobre, mais feio ou mais bonito, morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Os outros 40% é que estão nas nossas mãos. São atividades voluntárias, como cultivar ou não bons relacionamentos, fazer ou não atividades físicas, trabalhar em ambientes saudáveis e criativos ou insalubres e estressantes. Com todo esse conhecimento acumulado, a gente vive uma espécie de era dourada dos estudos sobre felicidade. Mas olha em volta e o que você vê? Uma epidemia de infelicidade. A depressão já era o 4º maior problema de saúde pública do mundo em 2010 e até 2020 deve ser a 2ª principal causa de aposentadoria por invalidez. Os livros de autoajuda hoje movimentam $1 bilhão a cada ano e a indústria de antidepressivos $17 bilhões anuais. Uma pesquisa recente revelou que 65% dos trabalhadores de 16 países, inclusive do Brasil, estão desengajados, ou seja, pouco motivados e produzindo menos do que poderiam. A epidemia de infelicidade dos nossos tempos, essa crise de desengajamento que causa prejuízos bilionários, tem impacto direto nas empresas. Um dos maiores riscos do ambiente de negócios atual é deixar o desânimo tomar conta da companhia. Estamos na Kimberly-Clark, uma multinacional que teve problemas sérios de clima quando começou a operar aqui no Brasil e sobreviveu para dar a volta por cima e contar uma história de sucesso. Kimberly-Clark é uma empresa americana com mais de 140 anos de história, mas que só chegou aqui no Brasil em 1996, quando eles compraram a Kenco. 2 anos depois, eles compraram metade de uma divisão da Klabin. E por 5 anos, essas 2 empresas, Kenco e Klabin, conviveram debaixo de um mesmo teto. Naquela época, era comum você encontrar 2 funcionários, colegas, às vezes do mesmo nível, trabalhando lado a lado, mas seguindo processos diferentes, recebendo benefícios diferentes e às vezes fazendo horários diferentes. Imagine a confusão que isso causava dentro da empresa. Ou melhor, não imagine. A Fernanda Brandes, que é gestora de RH da Kimberly, está aqui com a gente hoje para contar um pouco como era a empresa naquela época. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Alexandre? Tudo bom. Como é que era essa experiência de administrar uma empresa que, na verdade, eram 2? A gente tinha, na época, um ambiente bastante desafiador. A nossa estrutura era uma estrutura quase que esquizofrênica, porque a gente tinha 2 presidentes, 2 diretores financeiros, 2 sistemas, 2 processos diferentes. E as pessoas não se reconheciam como Kimberly-Clark, elas tinham ainda a referência nas suas cabeças das antigas empresas, da Kenco e da Klabin. Em 2001, a gestão americana da Kimberly resolveu mudar radicalmente a administração da empresa aqui no Brasil. Resolveu acabar com aquela espécie de 2 em 1 que existia aqui e resolveu recrutar um time novo de gestores. No ano seguinte, os líderes da Kimberly, que em boa medida ainda são os que estão aqui até hoje, redigiram um documento chamado Visão 2008. Está lá registrada, entre várias outras metas, a de transformar a Kimberly no Brasil numa das melhores empresas para trabalhar no país. É claro que falar foi mais fácil do que fazer. Para chegar no ponto que esses gestores queriam, foi preciso tomar uma série de decisões difíceis. Foi preciso, por exemplo, promover uma reestruturação profunda na companhia, que acabou resultando na demissão de várias pessoas e até no fechamento de 2 fábricas. Fernanda, como é que foi administrar esse momento? Como é que as pessoas reagiram a tudo isso? Num primeiro momento foi bastante difícil, porque a gente sabia que a gente precisava tornar a empresa mais enxuta para depois fazer um crescimento mais inteligente. E a gente deixou na empresa as pessoas que tinham um perfil de mudança que a gente estava querendo imprimir. Só que muitas pessoas não compreendiam a mudança e se revoltavam com isso. Nos Estados Unidos, o custo dessa crise de desengajamento é de $300 bilhões por ano. Aqui no Brasil, são mais de $42 bilhões anuais. O que existe por trás desses números é o que vários pesquisadores identificam como a perda de um sentido maior para o trabalho. De um ponto de vista econômico, dá para dizer que todo esse prejuízo é consequência de uma crise de propósito.
2003, a Kimberly começou a medir seu desempenho como empregadora usando a metodologia do Great Place to Work, que é aquele instituto que faz a lista das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Como é que foi esse primeiro diagnóstico, Fernanda? Ele não foi bom, como a gente já imaginava, mas ele foi um ponto de partida para a gente começar a identificar as prioridades que a gente precisava trabalhar em cada período. E nesse momento a gente começou a medir coisas intangíveis como estilo de liderança, por exemplo. Imagino que nem todos os líderes gostaram de se sentir monitorados desse jeito, mas parte do desafio de vocês era justamente acabar com um estilo mais autoritário de liderança. Como é que vocês enfrentaram esse problema? A gente passou a não tolerar mais esse tipo de comportamento. As pessoas que não se adaptaram por algum motivo realmente foram embora, e as pessoas que toparam o desafio, elas puderam se transformar internamente, até com um apoio da empresa que queria investir em pessoas melhores, em melhores líderes. Isso é comum, né? Em vários processos de mudança desse tipo, as empresas têm dificuldade em fazer com que as ideias da cúpula, a transformação proposta pela cúpula, chegue até a base da companhia. Como é que vocês fizeram para que isso funcionasse? Nesse momento foi bastante importante a gente ter criado algumas práticas de comunicação interna para alinhar realmente todo mundo numa única direção. A corrida para comprar felicidade pela via do consumo tem um impacto negativo bem conhecido sobre o meio ambiente. O que menos gente percebe é que ela também está na origem dessa epidemia de infelicidade. A pergunta, no final das contas, é saber se o dinheiro compra felicidade. Isso vem sendo debatido por filósofos desde a Grécia Antiga. No Iluminismo, no século XVIII, houve uma aposta muito forte nessa hipótese de que com mais dinheiro, com mais consumo, com todo o avanço tecnológico, o ser humano encontraria níveis crescentes de realização e felicidade. A grande novidade nesse debate que não se resolvia é que, a partir de um certo momento, no século XX, surgiram as primeiras evidências com base em pesquisas para saber se, afinal de contas, o dinheiro estava ou não comprando felicidade. E o resultado, até certo ponto surpreendente, é que o dinheiro compra felicidade quando você sai de níveis muito baixos de renda. Mas a partir do momento que se alcança um certo patamar de renda per capita, ou seja, a renda média por habitante, a economia continua crescendo, o nível de renda continua subindo, mas não há qualquer evidência de que isso se traduza em níveis crescentes de felicidade humana. Em 2008, a Kimberly pleiteou pela primeira vez um lugar na lista das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Estreou de cara em 11º lugar. Um ano depois, eles já pularam para a 3ª posição e não saíram mais desse top 3. Pelo menos 3 fatores foram decisivos nessa virada que transformou a Kimberly de uma companhia com péssimo ambiente em uma das 2 ou 3 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Anota aí. A Kimberly decidiu medir seu desempenho como empregadora. Lembre sempre que quem não mede não gere e que hoje há ferramentas para avaliar coisas subjetivas como felicidade, motivação e engajamento. Com os resultados na mão, eles atacaram os problemas apontados, e em especial a liderança autoritária. Isso é fundamental, porque pior do que não medir a qualidade do ambiente de trabalho é medir e não fazer nada com os resultados. Para o processo de transformação não virar coisa da chefia, foram adotadas práticas de comunicação interna que disseminaram a virada organizacional por todos os níveis da empresa. Se é verdade que existe uma epidemia de infelicidade e que ela é uma ameaça às empresas, também é certo que os antídotos são conhecidos, estudados e possíveis de replicar. A grande notícia é que boas práticas de gestão de pessoas e novas formas de trabalhar hoje trazem resultados cada vez melhores para organizações de todo tipo. Resultados humanos, ambientais e financeiros. A ciência da felicidade é muito mais do que uma simples curiosidade. É uma ferramenta de gestão, ainda pouco explorada, que nos próximos anos vai separar as empresas cinzentas do passado das organizações coloridas do futuro. E você? De que lado vai ficar?